Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui no IB. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Falem comigo. Digam aí para mim, tá tudo em paz? Como é que tá o coração de vocês para a prova? O que vocês me falam? Boa noite, Cauã, boa noite, Clarice. Tá todo mundo bem, né? Pessoal, eu queria trocar uma ideia com vocês antes de fato, nós iniciarmos. Jonas, boa noite. Robson, boa noite, meu querido. Hernan, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Melina. Que bom que você está bem, que você está em paz. Coisa boa. Eu queria trocar uma ideia com vocês antes de entrar no material. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Porque eu chego dando boa noite, puxando papo com todo mundo, mas não me apresenta. Beleza, né? Orlene, boa noite. Para quem não me conhece, eu acredito que a maioria de vocês não deva me conhecer. Meu nome é Jobson Castelo Branco, eu sou professor de língua portuguesa e eu já estou no IB aqui desde o ano passado, né? Participei aí de algumas turmas e o pessoal, graças a Deus, logrou êxito. Teve gente que gabaritou língua portuguesa, teve gente que acertou ali de 10 questões, acertou 9, de 15 questões, acertou 13, 14. E aí, cá estou eu, junto a vocês, tá? Não sou uma pessoa que consegue dar aula sozinha. Eu não sou um cara que consegue passar 1 hora e meia falando sem a participação do aluno. Eu fico agoniado, gente. Parece que eu estou falando sozinho, é estranho. Então, em que eu vou puxar vocês para trocar uma ideia sobre uma questão, trocar uma ideia sobre algum item. Eu gosto muito que vocês se comuniquem, eu gosto de comunicação, por isso que eu sou professor de língua portuguesa, né? Porque eu gosto de comunicação, eu acho que comunicar-se é muito importante e principalmente para aquelas pessoas que estão aí tentando lograr êxito em um concurso público, certo? Então, peço a vocês que toda vez em que houver alguma dúvida, vocês se comuniquem comigo. Beleza? Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Ninguém quer perguntar nada? Aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui me conhece desse Instagram? Alguém me conhece do meu Instagram? Tem alguém aqui que me segue no Instagram e conhece meu trabalho? Se tiver, já é um ponto positivo para mim. Se tiver alguém aqui que me conheça do Instagram, tá? Caso não, vamos prosseguir e a gente vai se conhecendo ao longo das aulas. A UPA, pessoal, ela é uma banca que não é difícil, tá? A UPA não é uma banca. Deixa eu falar primeiro sobre a banca com vocês. A UPA, ela não é uma banca difícil. Por que ela não é uma banca difícil? Ela é uma banca que pauta, ou seja, que ela cria as provas dela de maneira muito gramatiqueira. Então, é lógico que isso, para algumas pessoas, gera uma dificuldade maior, porque se não houver domínio das normas gramaticais, vai ser mais difícil fazer uma prova da UPA, mas se você estudar ali o básico das regras, das normas gramaticais, você tem muito sucesso numa prova da UPA, tá? A UPA é uma prova, é uma banca que, mesmo nas questões de interpretação textual, por exemplo, ela pega mais leve do que a maioria das bancas, beleza? Então, mais um ponto que eu dou como ponto positivo para a UPA. Eu não sei o que vocês ouviram sobre a UPA, não sei se vocês ouviram boas coisas, se vocês ouviram coisas ruins. Eu queria até ouvir de vocês. O que vocês ouviram falar sobre a UPA?
se prende bastante à regra gramatical, tá? Tá aqui, ó. Vai aparecer o material bonitinho e eu bem aqui no cantinho, viu? Então, daqui a pouquinho eu entro no material, eu volto aqui para a telinha do material e vocês vão conseguir visualizá-lo, tá? A UPA, ela é uma banca que muita gente não conhece pelo fato dela ter sido uma banca muito ausente. Acho que o maior ponto da UPA hoje, pessoal, e por isso que, se vocês procuraram provas da UPA, vocês sentiram essa dificuldade. A UPA é uma banca que tem pouquíssimas provas disponíveis na internet, então isso gera uma dificuldade muito grande para as pessoas, para que elas consigam, de fato, entender qual é o perfil da banca, o que a banca cobra, o que a banca quer, o que a banca não quer. Então, é muito difícil nesse sentido. Por outro lado, para quem tem o hábito de enfrentar uma US da vida, já é um pouco menos difícil. Ainda assim, a UPA, nesse sentido, ela se prende mais às normas gramaticais e menos ao contexto do que a UES. A UES ela é uma banca que ela contextualiza a prova. A UES ela é uma banca que contextualiza. Quem fez Itapipoca percebeu isso. Quem já fez outras provas da UES ou provas da Consulpan, que foi o exemplo que o Robson deu aqui, sabe que essas bancas elas fazem um processo de contextualização muito mais aprofundado do que a UPA, beleza? Então, naturalmente, vai aí haver uma diferença. Mas, por outro lado, pessoal, isso não é motivo para vocês se assustarem. Ao longo dos encontros que eu vou ter com vocês, eu vou resolver questões, eu vou dar a teoria para vocês, eu vou dar gramática para vocês por meio dessas resoluções de questões, e por isso, inclusive, que eu pedi no começo da minha fala que vocês, por gentileza, me questionem. Quando houver uma dúvida, questionem, beleza? Tranquilo? Não se desesperem. Ah, professor, mas é difícil. Se eu precisar explicar de 10 maneiras diferentes, eu vou buscar 10 maneiras diferentes para explicar o conteúdo para você. Eu só preciso que vocês se comuniquem comigo. Não faz vergonha, tá? Às vezes, uma dúvida que você não tira é a pedra que impede o progresso na tua vida. Gravem o que eu estou dizendo. Uma dúvida que você não tirar, ela pode aparecer na tua prova e te fazer perder o tão sonhado cargo público. Por isso é extremamente importante que, em caso de quaisquer eventuais dúvidas, vocês tirem, tá bom? Cada questão que eu resolver, eu abro espaço para vocês retirarem dúvidas. Só peço que, à medida que vocês forem querendo tirar essas dúvidas, levantem a mãozinha, tem um ícone, tem um desenhozinho de uma mãozinha na tela de vocês, esse aqui, ó, que eu cliquei agora, cliquem para aparecer essa mãozinha e eu poder saber que vocês querem perguntar, tudo bem? Combinado? Podemos prosseguir? Ó, para quem está falando aí que não tem contato, que a banca ela é mais complexa, não se preocupem, vocês vão ver que dá para a gente conseguir ter uma nota boa, conseguir fazer um bom resultado, mesmo com todas essas dificuldades, porque eu estou aqui para tentar reduzir essas dificuldades, né, meu povo? Então vamos nós, tá? Acredito que todos e todas estão com material, beleza? E primeiro ponto que eu levanto para vocês é: não esperem um texto longo na prova de língua portuguesa, tá? Por mais que a gente tenha pouco material sobre a UPA, o material que a gente tem sobre ela sempre aponta para uma prova de língua portuguesa com textos longos. Então, o primeiro ponto que eu levanto aqui para vocês, eu vou minimizar só para mostrar para vocês a minha ideia de leitura, tá? O texto tem aqui 4 parágrafos, beleza? Destes 4 parágrafos, vocês vão dividir o processo de leitura, caso isso aconteça também nas suas provas, vocês vão dividir esse processo de leitura em 2 partes.
Primeira parte, em que vocês vão ler os 2 primeiros parágrafos. Segunda parte, na qual vocês lerão os 2 parágrafos seguintes. Professor, mas por que o senhor está falando para fazer isso? No que é que isso muda a minha vida? Como é que isso vai me permitir fazer uma boa prova? Quem aqui já fez prova de concurso? Diga se eu estou mentindo. E pode falar, professor, mentira sua. Eu não tenho problema com isso não, viu? Pode ficar à vontade. Você lê um texto longo na prova do concurso, você chega na última linha, aí bate na sua cabeça a seguinte pergunta: meu Deus, o que foi que eu acabei de ler? Muita gente passa por isso. Muita gente passa por esse tipo de situação. De pegar um texto longo na hora do nervosismo e não saber nem o que leu. Por isso, vocês vão fazer essa leitura de maneira compassada, separando o que pode ser separado ali durante o processo de construção da compreensão do texto. Ó, o Wesley está dizendo aí, verdade? É verdade, gente. Então, eu quero que vocês, quando pegarem a prova, no dia da aplicação da prova de vocês, leiam o texto de maneira pausada. E, principalmente, um outro ponto que todo aluno meu escuta é: nunca começa a prova lendo o texto. Nunca comece uma prova de língua portuguesa lendo o texto. Ainda mais quando ele é longo, porque tem muitas questões que não exigem o texto. Professor, mentira sua. Olha para cá. Olha para isso aqui. Eu não preciso do texto para responder isso. Eu não preciso do texto para responder isso. Então, muitas vezes, vocês têm ali na prova de vocês questões que não exigem a leitura daquele texto. Então, se você olhar primeiro o comando das questões, verificar as que não precisam do texto e respondê-las, você ganha tempo de prova. Você sempre ganha tempo de prova. Porque o teu concorrente, ele vai seguir um raciocínio muito ultrapassado. Ah, não, eu preciso ler o texto, porque aqui está dizendo que o texto ele vai ser necessário para responder da 1 a 10. Isso é uma estratégia de prova que muita gente não conhece. Não é porque aqui está dizendo que você vai utilizar da primeira questão à 10ª questão, não é porque isso está explicitado aqui que isso vai ser uma verdade, pessoal. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo? Vocês estão conseguindo pegar a ideia? Estão entendendo? Muitas vezes, vocês vão se deparar com situações, principalmente numa banca gramatiqueira como a UPA. Vocês vão se deparar com situações em que o texto ele vai ser necessário ali para 2 questões, 3 questões, e eu vou ter 10 questões, ou 7 questões, que não vão me exigir a leitura daquele texto. Então, se eu resolver primeiro as questões gramaticais, que não exigem a leitura do texto, para depois eu resolver as outras, eu ganho tempo de prova. Porque o meu concorrente vai estar lendo o texto e eu já vou ter resolvido 4, 5 questões ali, dependendo do meu conhecimento gramatical, beleza? Eu vou ler o texto com vocês para explicar algumas coisas sobre processos de leitura que vocês vão utilizar durante todas as nossas aulas e, naturalmente, vocês vão utilizar o que eu ensinar aqui no dia da prova, tá? Vamos lá. Vila Hermosa. São 5h32 da manhã e a cidade de Vila Hermosa, no Golfo do México, capital do estado de Tabasco, está despertando para um novo dia. Os pássaros fazem aquele concerto de toda manhã. O tempo está nublado. Da janela do hotel, sinto a pulsação da esperança caminhando ao lado de cada pessoa. Cada um com seu sonho, cada qual com seu trabalho. Eu não poderia ser diferente dessas pessoas. Está nascendo novos sonhos para sonhar e novas canções para cantar. Penso em tudo que passei para chegar nesse dia tão especial aqui em Vila Hermosa. Penso nas minhas queridas e amadas filhas, Luísa e Flávia. Penso no meu genro de ouro, Milan, e na minha amada neta, Isabel. Penso nos meus pais, Ilém e Dona Mariana, nos meus avós e tios e em todos. Mas está aparecendo, Dionis. É só clicar no alfinetezinho. É só clicar no alfinetezinho, tá? Clica no alfinetezinho aqui na minha tela que eu estou compartilhando, viu?
Penso nos meus pais, seu Ilém e Dona Mariana, nos meus avós e tios, e em todos meus irmãos e irmãs. Meus amigos continuam sendo os mesmos amigos da minha infância. O que quero mais? A música Can't Take My Eyes Off You, de Frank Valli e The Four Seasons, vem à minha mente e penso na Mulher Maravilha, que está à hora do Brasil, que a esta hora do Brasil, perdão, já foi para a academia fazer sua ginástica matinal, cuidando da sua saúde. Primeiro ponto que a gente consegue perceber aqui é que dentro desse texto existem alguns elementos que me permitem caracterizá-lo como uma narração. Vocês conseguiram perceber que esse texto pode ser caracterizado como uma narração ou não? Ponto importante, meus amores, sobre narração é o seguinte: todas as vezes em que vocês pensarem em narração, a narração ela tem elementos obrigatórios ou elementos constituintes, né? Jobson, mas eu não entendo o que isso quer dizer. Eu não entendo o que é elemento obrigatório, eu não entendo o que é elemento constituinte. Toda e qualquer narração, vou deixar aqui em cima para vocês, ó, antes de continuar o processo de leitura. P, E, N, T, E. Todo texto narrativo tem esses elementos, um pente. O que é pente, Jobson? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, não. Personagem, eu preciso ter personagem ou personagens. Essa história, ela precisa acontecer em um espaço, ela exige de mim um narrador, ela tem que ter um tempo definido e ela tem que ter um enredo, ou seja, uma história que é desenvolvida, tá? História a ser desenvolvida. Opa, perdão, pessoal. História a ser desenvolvida, tá? E aí um ponto importante aqui é que todo enredo ele vai ter em algum momento um conflito. Só que aí por conflito, inclusive isso é importante porque na hora da prova muita gente não entende. Por conflito, eu não estou falando de briga, tá? Por conflito, eu estou falando de uma situação, problema, certo? Eu estou falando de conflito no sentido de situação, problema. É isso que eu estou querendo dizer, beleza? O tempo, ele vai poder ser dividido em tempo cronológico, que é o tempo do relógio, ou ele também vai poder ser considerado aí tempo psicológico, que é aquele tempo que acontece dentro da cabeça do narrador ou da cabeça do personagem. Já o narrador, ele pode ser um narrador onisciente, que é aquele narrador que sabe de tudo. Ele pode ser um narrador observador ou narrador testemunha, que é aquele que apenas observa os fatos acontecendo, ele observa tudo ao redor dele, mas ele não está participando. Ou ele pode ser um narrador personagem, beleza? Tudo bem? Já o espaço, ele pode ser físico ou ele pode ser psicológico. Porque a história ela pode acontecer numa cidade, numa praça, num hospital, onde quer que seja, mas ela também pode acontecer na mente daquele personagem ou na mente daquele narrador. Tudo bem? Ficou clara para vocês essa parte, pessoal? Essa partezinha, ela tá clara para vocês? Deu para compreender até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Talvez alguns de vocês estejam se perguntando o seguinte: professor, mas por que que o senhor falou sobre essas coisas se o senhor estava lendo o texto? Pelo seguinte fato, vamos aqui. Esse texto, ele é uma narração, ele tem elementos obrigatórios e isso pode vir a ser cobrado de vocês.
A sensação que eu tenho é que o gênero textual aqui, o gênero textual é uma crônica narrativa. Por que uma crônica, Jobson? Por que você diria que esse seria o gênero se você nem terminou de ler? Talvez alguns de vocês também estejam com essa pergunta. Eu disse que isso aqui é uma crônica narrativa porque eu tenho aqui um fato do cotidiano sendo narrado pelo personagem que também é o narrador. Ficou claro para vocês? Tudo bem? E aí, por que eu leria primeiro esses dois parágrafos? Porque sempre que eu leio cada parágrafo, eu vou fazer uma síntese, certo? Para quem não sabe, meus amores, a síntese é um resumo. Eu vou resumir as ideias, eu vou resumir o conteúdo que eu tenho dentro daquele parágrafo. Beleza? Então, eu faço síntese do primeiro, faço síntese do segundo. Vou deixar aqui também que a síntese é um resumo. Eu sei que eu já falei antes, mas eu gosto de repetir o óbvio às vezes para as pessoas não se perderem. Oi, Raichelda. Perdão, eu não estou sabendo pronunciar. Pode falar, meu amor. Fica... Desculpa, foi sem querer. Ah, não, tudo bem. Não tem problema, não. Sim, vamos lá, prosseguindo. Espero chegar às 7 horas da manhã para descer e tomar um bom café, apesar de que o café da manhã dos mexicanos é praticamente um almoço. O fuso horário daqui é de 3 horas a menos que o Brasil. A agenda de hoje é decisiva, pois vamos assinar um contrato que mudará a minha vida e de minha família, como se eu chegasse no fim de um arco-íris e visse realmente que existe um pote de ouro. Conheci pessoas maravilhosas que serão parceiros comerciais e amigos que me ensinarão a caminhar seguro nessa nova estrada da vida. Tudo posso naquele que me fortalece e assim vou seguindo a minha vida desafiando o tempo e mostrando que mesmo tendo 71 anos de idade, os meus sonhos não envelhecem. Versos do samba Nação, de João Bosco e Aldir Blanc, representam esse momento tão especial na minha vida. Eu queria perguntar a vocês aqui, meus amores, o que vocês entenderam do texto, por gentileza, antes que possamos prosseguir. Falem comigo. Essa é a hora que vocês respondem, kkk. Bora, o que vocês entenderam desse texto? Ficou claro para vocês? Não ficou? E aí? Vale, gente, vocês estão com vergonha, é? Oi, Orlene, pode falar. Noite. Boa Boa noite. noite. Pronto. Como você falou aí, o texto ele é uma pessoa, né, que está contando uma história de uma viagem. Como se Sim, ele está em um outro lugar e está sim, contando a vivência que ele está tendo lá. Então se sim. torna aí um texto narrativo, como nem você falou. Perfeito, perfeito. Isso mesmo. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. Perfeito. Ai, gente, engasguei, só um minuto. Socorro, Deus. Engasguei sozinho. Vamos lá, então. Vamos agora para as questões. Eu acredito que todo mundo percebeu pela explicação que eu dei, que o texto é narrativo, que está tudo certinho. Então, vamos agora para as nossas questões, beleza? Primeira questão. O texto retrata o autor, Pércio Isaac, compartilhando seus pensamentos e sentimentos ao acordar em Villahermosa, no Golfo do México. Ele descreve a cidade despertando para um novo dia, reflete sobre seus próprios sonhos e a importância de sua família em sua vida. Nesse contexto, analise as informações que seguem. Pessoal, para quem não está acostumado a fazer concurso, está fazendo concurso pela primeira vez,
A gente diz que uma questão como essa, ela está mal elaborada. Por quê? Porque ela tem repetição de termos, ela tem repetição desnecessária de palavras. Então, um concurseiro experiente ou um professor já vai apontar que, opa, estruturalmente a questão tem uma falha. Mas essa falha afetaria a compreensão do enunciado? Não. Afetaria a resolução da questão? Não. Nessa questão especificamente, de maneira nenhuma. Tudo bem? Vamos lá. Nesse contexto, analise as informações que seguem. Primeira informação. Há uma sensação de esperança e determinação presentes em suas palavras, destacando a expectativa por um evento significativo que pode mudar a sua vida e da sua família. Olha, não, deixa eu terminar de ler e aí eu falo a estratégia que vocês vão usar para resolver questões como essa. 2. Além disso, ele menciona sua idade avançada, mas ressalta que seus sonhos continuam vivos e ativos, o que sugere uma mensagem de perseverança e otimismo. 3. O autor também faz referência a músicas que evocam emoções e inspirações para ele, adicionando camadas de profundidade ao texto. A primeira afirmativa, ela pode ser encontrada todas, na verdade, todas as afirmativas que tem aqui, elas podem ser encontradas dentro do texto. A primeira afirmativa está bem aqui, ó. A agenda de hoje é decisiva, pois vamos assinar um contrato que mudará a minha vida e de minha família, como se eu chegasse no fim de um arco-íris e visse realmente que existe um pote de ouro. Então, quando eu olhei para cá, a primeira coisa que eu pensei, e é assim que eu gostaria que a partir de agora vocês pensassem. A primeira coisa que eu pensei quando eu olhei para cá foi: opa, eu preciso voltar para o texto, porque essa daqui não é uma questão de interpretação de texto. Ao contrário do que muita gente diria para vocês, isso aqui é uma questão de compreensão leitora. Então, o que a banca quer verificar aqui é se você consegue ler com atenção e identificar as informações presentes naquilo que você leu. É só isso. Então, o item A ou o item 1 está aqui. Então, item 1, primeira questão. Opa, isso aqui, professor, é verdadeiro. Exatamente. Então, eu sabendo que a primeira afirmativa, essa daqui, ó, eu tô nela ainda, tá? Eu sabendo que essa primeira afirmativa é verdadeira, eu já posso automaticamente remover o item C. Eu já posso remover o item C, porque se 1 é verdadeiro, eu não posso dizer que 2 e 3 apenas são verdadeiros. Tudo bem? Segunda afirmativa, ele menciona a sua idade, mas dá uma mensagem de perseverança. Está no finzinho do texto. Olha só. Mesmo tendo 71 anos de idade, os meus sonhos não envelhecem. Então, neste trecho, eu tenho item 2, primeira questão. Isso aqui também é verdadeiro. Se 1 e 2 são verdadeiros, eu já volto para a questão e removo o item D de discoteca dançante. Porque se 2 é verdadeiro, eu não poderia considerar o item D como gabarito. Beleza? E o item 3, o autor faz referência a músicas. Olha só. Primeira referência musical tá bem aqui. Segunda referência musical tá bem aqui. Então, ele, de fato, faz essas referências ao longo do processo de leitura, amores. Portanto, 3 tá aqui. Então, 3, 3, primeira questão, verdadeiro. Portanto, eu voltando para o texto, eu consigo perceber que 1, 2 e 3 são verdadeiros. Logo,
Se 1, 2 e 3 são verdadeiros, o item correto para essa questão é o item B de bucho de borboleta. Vocês entenderam a maneira como eu resolvi a questão? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou claro? Não ficou claro? Falem comigo, por favor, fiquem à vontade. Todo mundo pegou a ideia? Não pegou a ideia? Podem falar, gente, por gentileza. Kessia entendeu, perfeito. Fabrício entendeu, ok, maravilha. Oi, Ana Célia, pode falar, meu bem. Melina entendeu, Rachelda entendeu. Claudivane também, Hernan também, maravilha, gente, perfeito. Pode falar, Ana Célia, fica à vontade, meu amor, pode ativar seu microfone. É porque eu cheguei um pouco atrasada, eu não entendi, desculpa. Eu vi a questão e aí o que eu fui fazendo, Célia? Eu fui voltando, eu analisei cada um dos itens e eu fui voltando para o texto para buscar partes do texto que comprovassem os itens. Comprovei o primeiro item aqui, comprovei o segundo item aqui e comprovei o terceiro item aqui, por isso que eu puxei as setinhas. Porque cada um destes trechos comprovaria a verdade, a veracidade de cada um dos itens. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado, viu? De nada, meu amor, imagina. Segunda questão. Analise algumas palavras acentuadas no texto e assinale a alternativa cuja justificância cuja justificativa para a acentuação da palavra esteja incorreta. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, muita atenção, por favor. Muita, 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 muita atenção, tá? Porque às vezes você perde uma questão porque você não leu com atenção ali o que era correto e o que era incorreto. Aqui, meus amores, nesta questão, prestem atenção no que eu vou dizer. Vocês têm 3 corretas e vocês têm uma incorreta. As corretas não podem ser o gabarito. Só quem pode ser o gabarito dessa questão é a incorreta. Beleza? Eu estou falando isso para quem chegou depois. Eu disse, eu gosto de repetir o óbvio, porque quando a gente repete o óbvio para as pessoas, elas lembram disso na hora que elas vão estudar sozinhas. Então vai ter momentos em que eu vou fazer durante o curso com vocês, eu vou fazer isso de ficar repetindo o óbvio, tá? Então vamos aqui. Eu estou buscando a incorreta, tá? Vamos lá. Infância. Acentua-se todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Isso aqui é verdadeiro. Portanto, não poderia ser o meu gabarito. Jobson, o que é um ditongo crescente? Deixa eu puxar aqui para cima para eu botar uma explicaçãozinha para vocês aqui, tá? Ditongo crescente é aquela situação em que você tem semivogal mais vogal. Beleza? Lembrando, para quem não se lembra, I, tá? Olha para cá, ó. Você tem infância, então você tem a semivogal I. Qual é a outra semivogal? U. Então, I e U são semivogais. A, E e O são vogais. Então, sempre que você tiver uma semivogal e uma vogal em uma sílaba, e essa sílaba for a sílaba final, nós vamos dizer que nós temos um ditongo crescente. Beleza? Isso aqui não tem exceção. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vitória. Certo? Professor, por que isso aqui é uma paroxítona? Porque essa sílaba aqui é a mais forte.
E a última sílaba, ó, semivogal, vogal. Então, se a penúltima sílaba é mais forte, ela vai ser uma paroxítona, beleza? Aqui, como eu tenho semivogal mais vogal, eu vou dizer que ela é terminada em ditongo crescente. Sempre que a palavra terminar em ditongo crescente e ela for paroxítona, eu vou sempre acentuá-la. Vitória e história, por exemplo, podem aparecer. Infância pode também aparecer. Eu espero que essa regra tenha ficado clara para vocês. Item B, de bucho de borboleta. Música. Todas as paroxítonas são acentuadas. Gente, olha só. Por que que a gente tem que saber a regra gramatical? Até para a gente poder brigar com a banca. Até para a gente poder brigar com a banca. Olha só. Ela está dizendo que todas as paroxítonas são acentuadas. Só que música não é paroxítona. Música é proparoxítona. Veja só, eu vou montar aqui para vocês conseguirem entender aqui o que eu estou querendo dizer. Vou separar, ó. Música. O acento, ele está na antepenúltima sílaba. Essa sílaba é a sílaba tônica. Então, aqui, a palavra música, ela é proparoxítona. Ela não é paroxítona. Proparoxítona é a palavra que tem como sílaba tônica a antepenúltima. Paroxítona, como eu mostrei aqui para vocês, ó, a sílaba tônica é a penúltima. E oxítona, como café, chulé, Pelé, migué, essas palavras, elas têm como sílaba tônica a última sílaba, portanto, elas são oxítonas, tá? Quando vocês tiverem essa dúvida, na hora da prova, no desespero, faz isso aqui, ó. 3, 2, 1. Se 3 for a sílaba mais forte, proparoxítona. 3, 2, 1. Se 2 for a sílaba mais forte, paroxítona. 3, 2, 1. Se 1 for a sílaba mais forte, oxítona. Beleza? Não faz vergonha, gente. Na hora da prova, não soube, teve dúvida, faz esse desenhozinho do lado da palavra, para você identificar e não errar. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, eu já não posso dizer que esse item está correto. Ele está incorreto. Então, ele poderia muito bem ser o meu gabarito. Meu gabarito poderia ser B de bucho de borboleta. Porque a banca me colocou, para quem ainda não entendeu, uma proparoxítona e pediu para eu falar de paroxítona. Beleza? Vamos olhar para o item C, de cachorro caramelo. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A. Gente, oxítona terminada em A é acentuada? É. Cajá, marajá, carajá. Beleza? Então, eu sempre vou acentuar. Isso não está errado. Porém, o que está errado? O item, ele não tem, meus amores, uma palavra oxítona. A palavra já, vou deixar aqui bonitinho para vocês. A palavra já é um monossílabo tônico. Monossílabo tônico, ou seja, é uma palavra que só tem uma sílaba e ela é pronunciada de maneira mais forte. Por isso que eu digo para vocês que o item C de cachorro caramelo também poderia ser o nosso gabarito. Tudo bem? Beleza? E o item D, ele está correto. Saúde, são acentuados I e U, quando na separação de sílabas essas vogais ficarem sozinhas ou estiverem seguidas de S. Aqui, meus amores, em saúde, nós dizemos que isso aqui é um hiato.
beleza? Porque o tônico separado, ó, fica sozinho quando eu separo a sílaba. Tô botando os pontinhos aqui, eu espero que dê para vocês verem, ó. Quando eu separo saúde, então aqui eu tenho um hiato, tudo bem? Então, correto, eu não poderia dizer que isso aqui está incorreto, está correto, portanto, a segunda questão teria 2 gabaritos. Ficou claro para todos e todas? Alguém não entendeu? Deu para entender ou não? Professor, quando E e O tiverem som de I e U, elas se tornam semivogais? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque, Cauã, vou te dar um exemplo. Foi pergunta maravilhosa. Se eu pegar essa palavra, escola, esse E, eu não posso dizer que ele virou uma semivogal. Entendeu o que eu quis dizer? Então, não é em toda situação, Cauã, que E e U, ou que E e O, quando tiverem esse som de I e U, nem sempre vão se tornar semivogais, porque esse escola é uma característica regional, não é no Brasil inteiro. Então, eu não posso dizer que, por ser uma característica regional, eu não posso dizer que aqui no Ceará, por exemplo, esse I vai ser uma semivogal. Eu não posso. Beleza? Não posso mesmo. Se eu fizer isso, tá errado. Beleza? Ficou claro para vocês, meus amores? Deu para vocês pegarem a ideia? Tudo bem? Joia. Deixei alguém com alguma dúvida, por gentileza? Se eu deixei, falem comigo. Não tem problema não, tá? Se eu deixei vocês com alguma dúvida, me sinalizem, por favor. Eu gosto de esclarecer as coisas para as pessoas. Eu acho importante. Prof, explica o último item? Claro, Lara, sem problema. Vamos lá. Aqui nesse último item, ó, você tem a palavra saúde. E aí o item está dizendo o seguinte: são acentuados I e U quando na separação de sílabas essas vogais ficarem sozinhas ou estiverem seguidas de S. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho U em uma sílaba sozinha, acho que dá para ver aqui, eu fiz as bolinhas, né? Então esse U está sozinho dentro da sílaba, portanto, ele entra na regra. Então está correto o item. Deu para entender? Melhorou? Show, beleza. Então, vamos lá, vamos prosseguir, vamos para a próxima questão, né? Questão de número 3. Vamos lá. Analise o período que segue. A agenda de hoje é decisiva, pois vamos assinar um contrato que mudaria, ou que mudará a minha vida e de minha família, como se eu chegasse no fim de um arco-íris e visse realmente que existe um pote de ouro. É correto afirmar que a oração que existe um pote de ouro é classificada como? Primeira coisa que eu lhes pergunto, meus amores. Você, sim, Maiara? Sim, porque o hiato, ele normalmente ele tem I ou U, beleza? Saída, por exemplo. Saída é um exemplo disso. Saúde é outro exemplo disso. Então, saída, saída. O hiato é com I e saúde, o hiato é com U, beleza? Então, eu estou te dando esses 2 exemplos, Mayara, para esclarecer para você. Rayane, a 2 não tem gabarito, tá? A segunda questão não tem gabarito porque ela tem 2 itens corretos, tá bom? Primeira questão, gabarito B de bucho de borboleta. Continuando aqui, na terceira questão, meu primeiro questionamento para vocês e me respondam, por favor, porque a maneira como eu vou ler a questão e levar a questão depende da resposta de vocês. Vocês sabem
o que é oração coordenada e oração subordinada? É a primeira coisa que eu preciso saber de vocês. Beleza. Pois então, eu vou ensinar da maneira mais simples possível, tá? Como tem algumas pessoas que disseram que não sabem, eu vou ensinar isso da maneira mais simples possível. João foi à padaria. João foi à padaria. Eu posso dizer, eu posso dizer que aqui eu tenho um sujeito que é sobre quem eu falo e eu tenho um predicado, que é o que eu falo sobre esse sujeito, certo? Então, essa oração, ela tem, por ter sujeito e predicado, por ter sujeito e predicado, ela tem todos os termos essenciais. Beleza? E aí, o que eu poderia fazer? Eu poderia dizer o seguinte: ele comprou pão. Ele comprou pão. Aqui, do mesmo jeito, eu tenho um sujeito e, naturalmente, eu tenho um predicado, que é aquilo que eu estou falando sobre esse sujeito. Beleza? De novo, eu tenho, então, os termos essenciais, certo? Eu tenho os termos essenciais na primeira oração, eu tenho os termos essenciais na segunda oração. Oração número 1, oração número 2. As duas têm termos essenciais. Então, eu poderia juntar e transformar não 1 e 2, e sim 1 mais 2. Como é que ficaria isso? João foi à padaria, foi à padaria e ele comprou pão. Ou seja, essas duas orações, elas poderiam ser unidas, mas sem que uma dependesse da outra. Eu podia separá-las do jeitinho que eu mostrei para vocês. E mesmo separadas, elas têm o sentido completo. Então, quando eu uno duas orações que não dependem uma da outra, eu vou dizer que eu tenho um período composto por coordenação. Se eu posso juntar 1 e 2 e eles não dependem um do outro, eu tenho um período composto por coordenação. E tanto para a primeira oração... Opa, esqueci de botar que ele comprou pão, né? Aí fica difícil. Comprou pão. E aí, tanto para a primeira oração quanto para a segunda oração, eu vou dizer, meus amores, que essas duas orações são coordenadas. Por que que elas são? Por que que elas são coordenadas? Porque elas não dependem uma da outra, já que as duas têm os seus termos essenciais. Deu para entender? Melhorou desse jeito? Melhorou? Piorou? O que vocês acharam? Fala para mim. Foi bom para pegar dessa maneira? Não foi bom? Vocês que me falam, tá? Quem não entendeu, quem entendeu, conversem comigo, meu povo. Faz vergonha não, viu? Eu sou careca, mas eu não mordo ninguém, não. Bora, falem comigo. Meu Deus, eu faço bullying comigo mesmo, né? Que coisa triste, né? Eu sou careca, mas não... Minha Nossa Senhora. Bom,
Mas Francisco entendeu, Raichelda entendeu, Claudivanes entendeu, beleza. Canal de Tudo Um Pouco, eu não sei o nome, me perdoa. Canal de Tudo Um Pouco entendeu, beleza. Professor, entendi até aqui, tá. Mas e quando for, Orlene entendeu, show de bola. Quando for, meus amores, subordinada, aí muda. Porque olha só, imagina que eu diga assim, ó, eu sei. Veja só, tá aqui o meu sujeito. Beleza, professor, o sujeito tá aí, concordo com o senhor. O sujeito tá aí, tá presente. Massa. Tá aqui o meu sujeito. Beleza? O predicado, ele tá completo, meus amores? O que vocês me dizem? Falem comigo. O predicado aí tá completo, não tá completo? Deu para entender, não deu para entender? Bora, eu quero ouvir vocês. O predicado tá completo ou não tá? Não, perfeito. Ele não tá completo. Jobson, por que eu sei que o predicado tá incompleto? Porque o verbo saber é um verbo transitivo, ou seja, ele exige complemento. Ele é transitivo direto, porque ele exige um complemento chamado de objeto direto. Tudo bem? Eu só posso dizer que determinado termo é um objeto direto quando ele não pede preposição, beleza? Objeto direto não pede preposição. Objeto indireto pede preposição. Então, aqui eu precisaria de uma outra oração para completar o sentido. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida vou te amar. Eita, gacha, música boa. Ó, então, eu tenho aqui uma oração inteira, que é essa daqui, meus amores. Eu tenho uma oração inteira que funciona como objeto direto. Então, por ela funcionar como objeto direto, eu vou dizer que ela é subordinada. E aí, por ela ser objeto direto, além de eu dizer que ela é subordinada, eu vou dizer que ela é subordinada substantiva objetiva direta. Professor, eu preciso saber desse nome gigantesco? Não, meu povo. Para quê? Para que esse verme? Você precisa entender que essa oração, que eu vou chamar de 2, essa oração que eu vou chamar de 2, ela completa o sentido do verbo que está na oração que eu vou chamar de 1. Deu para entender dessa maneira? Ficou claro para vocês? Se eu colocasse essa oração aqui, ó, sozinha, ela não teria sentido completo. Se eu colocasse essa oração sozinha, ela jamais teria sentido completo. Beleza? Pegaram a ideia? Tudo bem? Pronto, eu acabei de dar a explicação. Eu quero só o gabarito agora. É só o que eu quero de vocês. É só o que eu quero de vocês agora é o gabarito, porque eu dei uma baita de uma explicação aqui para vocês. Eu desenhei literalmente para vocês. Canal de Tudo Um Pouco B, Clarice B, Robson B, Hernan B. Porra, galera afiada. Boa, meu povo. Ei, troféu joinha para vocês, viu? Gabarito, item B de bucho de borboleta. Professor, por quê? Por que que é B? Porque essa oração, ela está completando
o sentido do verbo ver. Beleza? Jobson, mas e esse realmente que está aí no meio? Ele é o quê? Talvez alguns e algumas de vocês me perguntassem isso. Este realmente, ele não deveria ser contabilizado por vocês, já que ele é um advérbio. Então, ele não faz parte da oração. Ele é um termo acessório. Então, vocês poderiam simplesmente ignorá-lo, porque ele nada tem a ver com o que está sendo solicitado ali dentro da questão. Tudo bem? Pegaram a ideia? Entenderam? Oi. Pode falar. Eu, Lília, por favor. Posso falar? No Fica à caso aqui, vontade. para a gente saber que a oração subordinada substantiva, era só a gente cortar, né, no vice. Aí, e substituir o restante da frase, por isso. Aí já mataria que era o substantivo, né? Perfeito. Dava para fazer isso também. Perfeito. Tranquilamente. Perfeito, Lília. Ótimo. Isso mesmo. Quem mais quer falar alguma coisa, pessoal? Tá claro, não tá claro? Tá com dúvida, não tá com dúvida? Oi, Robson. Pode repetir o que ela disse, por favor? Posso. Meu querido, ela disse o seguinte: eu poderia botar um tracinho, bem aqui como eu botei, ó. Botar um tracinho depois do verbo, tá aqui o verbo. Eu botava esse tracinho e tudo que tivesse depois do tracinho, eu trocava por isso. Se fizesse sentido, eu já saberia que ela era oração subordinada substantiva objetiva direta. Deu para o senhor entender o raciocínio da Eulília? Sim, obrigado. É porque cortou um pouquinho, eu não tinha entendido. Não, perfeito, perfeito, tranquilo. Meus amores, mais alguma dúvida? Tem algo aí nessa questão que ainda não está claro para vocês? Eu tô vendo muita gente caladinha, muita gente no pianinho, Dona Maiara Souza, Dona Melina, Dona Rayane Lima, Sueli Santana, Wesley Soares. Eu tô vendo uma galera aí que tá fingindo que é uma estátua. Vocês estão com dúvida, não estão? Estão só fazendo a egípcia, né? Fingindo que são um esfinge, né? Aham. Tô de olho, viu, meu povo? Eu tô de olho. Vamos lá. Quarta questão. No trecho, tudo posso naquele que me fortalece. A possibilidade de outra construção dentro da norma culta, de acordo com as regras de colocação pronominal, essa é a minha pergunta, hein? Primeiro, não, peraí, minha primeira pergunta. Vocês sabem colocação pronominal, pessoal? Essa é a primeira pergunta que eu lhes faço. Todo mundo aqui sabe o que é colocação pronominal? Não, sim. Sim, não, não, sim. Não, não. Certo. Pois vamos lá. Todo pronome, ele vai ocupar uma posição dentro do enunciado em que ele é colocado, certo? O que eu quero dizer com ele vai ocupar uma posição em todo enunciado que ele é colocado? O pronome ele pode aparecer antes do verbo, ele pode aparecer depois do verbo, beleza? Ele pode aparecer em várias posições, inclusive no meio do verbo, beleza? Jobson, mas o que isso tem a ver com o conteúdo da questão? Quando vocês pensarem em colocação pronominal, vocês vão ter três possibilidades diferentes: próclise, vocês vão ter ênclise
e vocês vão ter mesóclise. Certo? Essas são as 3 possibilidades que vocês têm. Ênclise é quando o pronome aparece depois do verbo, beleza? Ele aparece depois do verbo. Quando eu digo, por exemplo, seu João, dê-me um xilito. Eu chego lá na bodega do seu João e digo pro seu João, dê-me um xilito. Seu João vai olhar para mim primeiro, perguntar se eu estou querendo ser suas pregas, porque eu estou utilizando o verbo antes do pronome, que é o correto, mas no dia a dia nós não fazemos, tá? A próclise é quando o pronome vem antes do verbo, certo? Quando eu tenho caso de próclise, meus amores, eu preciso antecipar o pronome porque eu tenho uma condição, ou seja, eu tenho um atrator, tá? Atrator é uma palavra que vai atrair, como é o caso do não aqui, vai atrair o pronome para perto de si. E eu tenho, não menos importante, a mesóclise, tá? Que é quando o pronome vem no meio do verbo, beleza? O pronome vem aqui no meio do verbo. Jobson, não tô entendendo. Como assim? Dar-te-ei 2 xilitos. 2 xilitos. Beleza? Dar-te-ei 2 xilitos. Tá bem aqui o meu pronome. Meu pronome está no meio, está entre o radical e a desinência do verbo. Mesóclise só vai acontecer em 2 situações. Quando vocês tiverem, meus amores, um verbo no futuro do presente, ou quando vocês tiverem um verbo no futuro do pretérito. Professor, mas eu não sei como é que é isso. Eu não sei. Futuro do presente. Olha aqui o exemplo. Darei. Então, terminação ei. Darei, farei, correrei, comerei, cantarei. Beleza? Futuro do pretérito, terminação ia. Daria, cantaria, falaria, correria, comeria, construiria, compraria. Beleza? Então, deixa eu deixar aqui especificadinho. Futuro do presente e futuro do pretérito. Do pretérito. Beleza? Deu para entender? Tudo bem? Tranquilo? Não tá tranquilo? Jobson entendi? Jobson não entendi? Jobson tô voando? Bora, meu povo. Como é que tá a cabeça de vocês aí? Tudo bem? Fabrício, meu querido, boa noite. Boa noite, professor. Professor, então essa questão seria o item A, já que Seria o item A? Não. seria o item A, já que é obrigatório o que, né? Atrator, domínio. Vamos lá. Não, pois o verbo exige a próclise. Aqui está errado, porque, Fabrício, o item A está errado, porque quem está exigindo a próclise não é o verbo. Entendeu? Quem está exigindo a próclise aqui, na verdade, é o pronome que. Porque esse que aqui, ele é um pronome relativo. O pronome relativo. O pronome relativo, ele sempre vai ser considerado como um atrator. Eu tirei a dúvida do senhor? Professor? Oi, estou te ouvindo.
Tá me... Tô ouvindo, tô ouvindo. Não, foi isso que eu falei. O que exige um mi perto dele, né? Isso, ele é atrator. O mi é o pronome. O mi é o pronome oblíquo, Fabrício. Certo. Aí, esse pronome, ele tá antes do verbo fortalecer por causa da palavra que. Isso, por causa do quê? Isso. O que é o atrator. Então, não é o verbo que exige a próclise. É o que exige a O quê? próclise. Tá certo. Então, Melhorou? o que é o atrator, então? Exato, exato. O que é o atrator. Ok. Entendeu? Ok. Portanto, eu só posso aqui usar, eu só posso considerar como gabarito o item D de discoteca dançante. Vamos olhar os outros itens. Por que que B e C estão errados? Sim, pois seria possível provocar uma mesóclise. Gente, eu não poderia usar mesóclise aqui, porque este verbo ele está no presente. Opa! Este verbo está no presente do indicativo. Então não posso botar próclise, eu não posso fazer mesóclise. Eu acabei de dizer para vocês, só vou usar mesóclise quando o verbo estiver no futuro, seja ele futuro do presente, seja ele futuro do pretérito. Então, por este motivo, o item B de bucho de borboleta está errado, tá? Item C. Sim, pois o pronome pode vir enclítico em relação ao verbo. Não, eu não poderia ter ênclise, ou seja, eu não poderia colocar o pronome depois do verbo, porque eu tenho um atrator. Lembrem-se, meus amores, de que todo atrator ele puxa o pronome oblíquo para perto de si, tá? Puxa o pronome oblíquo para perto de si, tá? Isso aqui sempre vai acontecer. Não existe exceção, beleza? Toda vez que vocês tiverem pronome oblíquo, tá? Toda vez que vocês tiverem pronome oblíquo átono, esses pronomes sempre vão ser puxados pelo atrator. Jobson, mas eu não sei quais são os pronomes oblíquos átonos. Vamos aqui. Mi, ti, si, o e os, a e as, lis, nos e vos, beleza? Então, sempre que eu tiver esses pronomes aqui, eu obrigatoriamente preciso prestar atenção na relação de colocação pronominal deles, se vai haver ali ou não a presença de atrator, porque se tiver atrator, eu não posso usar ênclise. Se o verbo tiver no futuro, eu não posso usar ênclise. Só vou usar ênclise quando não houver atrator e quando o verbo não estiver no futuro. Pegaram a ideia, meus amores? Tudo bem? Vocês são tão caladinhos que me dá medo. Eu fico pensando, meu Deus, será que o povo tá gostando? Será que não tá? Será que estão entendendo, que não estão entendendo? Oh, meu Deus. Bate um monte de dúvida na minha cabeça. E aí, vocês entenderam, gente? Não tenham vergonha, viu? Não tenham vergonha. É bom, é bom. Assiste a aula depois de novo, porque. Mais outra coisa. É importante que quando houver uma dúvida, vocês questionem. Porque, às vezes, se uma pessoa tem coragem de questionar, ela tira a dúvida de todo mundo, né? Oi, Maria. Boa noite.
Oi, Maria. Pode falar, meu amor. Pode ativar o microfone. Oi, boa noite. Tô lhe ouvindo agora. Sim, é porque essa questão dizia assim: há uma possibilidade de uma outra construção. E eu mexi para lá e para cá e não encontrei. Aonde eu ia encontrar essa própria, essa mesóclise, como é que ia ficar? Faça essa construção dessa frase aí que eu não entendi. É porque não tinha, meu amor. Não tinha outra construção, não. Ah, assim, aqui a resposta Por dela, no isso, caso, é a D, não é isso? isso. Por isso que a Ah, resposta é D. Porque não tinha. A senhora ia se matar de procurar e não ia achar. Porque não tinha. pois é. Então tá, obrigada. Disponha, meu bem. Claudivanes, poderia explicar um pouco mais a mesóclise? Posso, claro. Vamos pensar na mesóclise da seguinte maneira. Eu vou usar aqui do ladinho. Ah, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem receber esse material com as anotações? Porque eu posso enviar para vocês. Eu mando para a coordenação do curso, a coordenação manda para vocês e dá certo. Acho que é bom para vocês. Todo mundo gosta de receber as minhas anotações. O pessoal diz que é útil. Não sei, talvez seja. Vamos aqui, ó. Tu, 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 tu. Imagina que eu diga assim, ó. Eu vou te lembrar. Eu vou te lembrar da aula. Certo? Tem pronome oblíquo aqui? Tem pronome oblíquo aqui? Ou não tem? Tem. Cadê o pronome oblíquo aqui? O ti, né? Tá aqui o meu pronome oblíquo. Dá para eu perceber. Só que eu tenho dois verbos aqui, e esses verbos, essa locução verbal, ela me dá uma ideia de futuro. Então, se eu tenho pronome oblíquo e eu tenho um verbo no futuro, o certo é eu fazer isso aqui, ó. Eu lembrar-te-ei da aula. Isso aqui é o correto gramaticalmente. Eu preciso, neste caso, fazer uso da mesóclise. Beleza? Obrigatoriamente, eu preciso fazer uso da mesóclise, tá? Um ponto importante que vocês podem lembrar, mesóclise sempre tem uma estrutura, certo? Professor, não estou entendendo. O que o senhor quer dizer como estrutura? Sempre que você tiver mesóclise, você vai ter obrigatoriamente isso aqui, ó. Radical mais pronome oblíquo mais desinência. Então, você sempre vai ter isso aqui. Radical do verbo, pronome oblíquo, desinência. Cadê, professor? Tá aqui, meu amor. Olha só, olha. Radical, pronome oblíquo, desinência. Tá tudo aqui bonitinho. Para quem estava com dúvida sobre a mesóclise, melhorou? Deu para entender? Ficou claro? Não ficou claro? O que vocês me dizem? Beleza? Tá, ninguém respondeu, então eu vou para a próxima questão. Essa questão, pessoal, ela geraria dúvida, ela com certeza geraria dúvida em vocês. A maioria, pelo menos na maioria esmagadora de vocês, ela acabaria gerando dúvida. Por quê? Porque ela é uma questão sobre um dos assuntos que mais gera problema para candidato em concurso público. Uso da vírgula. Essa é uma questão que trata aí sobre o uso da vírgula, beleza? E aí vamos analisar, né?
no trecho. Penso nas minhas queridas e amadas filhas, Luísa e Flávia. Penso no meu genro de ouro, Milan, e na minha amada neta, Isabel. Penso nos meus pais, seu Ilém e Dona Mariana, nos meus avós e tios e em todos meus irmãos e irmãs. Meus amigos continuam sendo os mesmos amigos da minha infância. As vírgulas foram corretamente empregadas. Considerando, presta muita atenção no que eu vou ler. A banca já está dizendo para você que as vírgulas foram empregadas corretamente. Então, você não precisa interpretá-las dentro do enunciado no que diz respeito a elas estarem ou não corretas. Beleza? A banca já está te dizendo, está correto, não tem o que você questionar, não tem o que você inventar, não tem o que você refletir. Ela já está te dando isso. Isso aqui, gente, é uma informação de ouro. Isso aqui é uma informação de ouro, tá? Vamos agora ver o comando. Considerando que a vírgula desempenha um papel fundamental na organização e clareza do texto, assinale a alternativa que apresenta uma regra incorreta para o uso da vírgula. Vamos lá. Item D. D de discoteca dançante. Usa-se vírgula para separar orações e termos coordenados. Isso é incorreto? Não. Isso aqui é correto. Beleza? Usa-se vírgula para isolar termos e orações deslocados. Isso aqui também é correto. B. Usa-se vírgula para isolar termos e orações explicativas. Isso aqui também é correto. Então, tudo que eu tenho nestes 3 itens está correto. O que é incorreto? Eu não posso, eu não devo e eu não vou separar os termos do predicado, tá? Então, vou deixar aqui como elemento de atenção, certo? Estou deixando aqui como elemento de atenção. Os termos do predicado não podem ser separados por vírgula. Os termos do predicado não podem ser separados por vírgula. Separados por vírgula. Beleza? Não pode, de maneira nenhuma, tá? Oi, Adriana, pode falar, meu amor, por favor. Pode ativar o microfone, Adriana, fica à vontade. Vírgula antes do verbo, não pode. Fabrício, eu acho que você está querendo dizer o seguinte, ó. João comeu o bolo. Eu não posso, nunca na história da humanidade, colocar uma vírgula aqui. Eu não posso, tá? Eu não posso nem separar o sujeito do predicado, nem posso colocar uma vírgula aqui depois de comeu. Por quê? Comeu é verbo transitivo direto. E bolo é objeto direto. Então, bolo completa é complemento verbal do verbo comeu. Tudo bem? Professor, depois que encontra o sujeito, o restante é tudo predicado? Normalmente sim, Clarice. Normalmente sim. Se for um exemplo como esse aqui, sim. Tá aqui o meu sujeito, acabou o meu sujeito, tá aqui o meu predicado. É isso. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Ficou claro para todos e todas? Toda oração explicativa é isolada por vírgula? Sim. Sim. É uma obrigatoriedade, tá? Toda oração explicativa é isolada por vírgula. É regra gramatical, é obrigatório. Tá certo? Tudo bem? Amores, e
por hoje eu me despeço. Eu sei que eu resolvi 5 questões apenas, mas eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu não trabalho com quantidade, eu trabalho com qualidade. E, humildemente falando, eu acredito que eu consegui deixar isso claro para vocês. A minha preocupação é com a qualidade do meu ensino e não com a quantidade de questões que eu resolvo. Eu detalhei para vocês tudo o que eu podia detalhar, inclusive estratégias de leitura para vocês utilizarem nas suas provas. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Para mim foi um prazer, porque mesmo que tenha sido pouco, mas vocês questionaram, vocês participaram da aula, vocês trouxeram as suas dúvidas, e para mim, a aprendizagem, ela só existe quando a dúvida existe. Então, muito obrigado por terem trazido as dúvidas de vocês. E fique lotada de pessoas que estudaram conosco e foram aprovadas aqui pelo IB, tá certo? O que vocês precisarem, eu estou aqui. Contem com o IB, contem conosco. Nós estamos à disposição de vocês para auxiliá-los no que for necessário, tá bom? Beijo no coração de vocês, meus amores. Se cuidem.